Dia do professor, afinal de contas, há algum motivo em se comemorar? Me acompanha aqui nesse vídeo. Saudações a todos. Hoje, dia do professor, eu quero colocar uma reflexão para todos. Vamos pensar juntos aqui nessa data tão importante. E depois desse vídeo, talvez você possa pensar se há ou não algum motivo para se comemorar. Afinal de contas, a gente tem uma situação muito interessante. As coisas mudam na vida, o mundo muda, nem sempre o mundo evolui. Pode ser que o mundo piore em alguns sentidos, mas pode ser que ele melhore em outros sentidos. É muito interessante perceber que nessa questão da educação é um vídeo até delicado em se falar, porque eu me recordo muito bem, né, os momentos de ensinamentos que eu passava aos meus alunos, às pessoas dos cursos que participavam dos meus treinamentos. E eu sempre pensei numa coisa muito importante: a função de professor é algo sublime. Educar está muito relacionado com amor, está muito relacionado em você respeitar o próximo. E infelizmente, nos momentos atuais, parece que esses fatores se alteraram. Eu sei que muita gente talvez vem no canal, assiste e vai falar: puxa, isso é uma certa prepotência, não é bem assim. Falar desses assuntos educativos não é tão simples, porque existem vários níveis também de ensinamentos, vários níveis de cursos, vários níveis de pedagogias, e sempre, cada um vai ter uma experiência diferente didática, seja como aluno, seja como professor, seja como aprendiz, seja como mestre. Mas eu me recordo muito bem um dos motivos que me fez parar de dar aulas a nível aberto e me voltar justamente a cursos mais fechados, cursos exclusivos, um mercado muito mais contratado para ir lá e fazer um evento e dar um treinamento, algo assim muito mais controlado. Por que eu tomei essa decisão? Porque eu me recordo como se fosse hoje. Um dia que eu vi que as pessoas, algumas delas, não tinham condições nem de escrever o nome delas, não tinham condições de analisar contas básicas. Era difícil entender muitas vezes o que a pessoa falava. Mas um momento assim crucial foi quando eu me deparei com uma pessoa que ela já tinha uma certa idade, né? Não era uma criança assim, uma pessoa pequenininha, já uma pessoa numa fase um pouco mais alta de idade, e a pessoa, ela não conseguia distinguir porco e, se eu não me engano, acho que era roxo. E tudo para a pessoa era ou, né? Ou. Assim foi uma coisa que eu fiquei pensando, fiquei tentando entender. Era uma coisa muito básica, né? Mas isso assim me fez refletir, porque o que tinha em comum a pessoa não conseguir entender porco, e ela entendia até que era um bichinho, né? Mas a pronúncia era meio complicada, e o roxo, né? Isso, por incrível que pareça, eu descobri por um acaso até, né? Numa conversa ali de cor de fio, né? O fio era roxo, se eu não me engano. Então, a pessoa não conseguia, ficava ou. Então, eram dois ossos para ela, os dois ossos do roxo e os dois ossos do porco. É interessante isso, né? Eu comecei a pensar em muitas coisas. E eu notava que o aproveitamento nas aulas era bem pequeno em relação a muito tempo antes, de outras turmas, de outros níveis. E sempre tinha uma questão de envolvimento político no meio, por que pareça, né? Uma questão, vamos dizer assim, indireta, mas havia um conteúdo sempre político no meio do material, das coisas, né? E realmente, então, tudo isso aí me fez repensar e falar: não, o caminho está se mudando muito, o caminho está se alterando demais, e não está sendo positivo nesse momento. Lógico, né? Coisas básicas assim, como educação, respeito, questão de limites, né? O convívio social, que é uma coisa muito importante, independente de qual nível você seja, de qual raça, de qual religião, de qual questão política, né? De qual tudo que você imaginar. Quando vivemos em sociedade, temos regras, somos civilizados, não somos seres humanos que vivemos em sociedade, não é bem isso?
Então, quando essas regras são quebradas, simplesmente tudo se torna muito esquisito, muito estranho. Então, eu como professor naquela época ficava notando assim que haviam alunos muito interessados, mas começou a ter uma certa tendência a haver uma situação meio caótica, vamos dizer essa palavra, vamos dizer outra coisa. E assim, começando a perceber com outros mestres, né, com outros professores que conosco estavam, também eles já estavam perdendo um pouco as rédeas. E eu comecei a perceber de outro ângulo que esses professores, esses docentes já não eram tão importantes, entre aspas. Eles eram figuras meramente decorativas. A coisa foi ficando de um jeito tão estranho, né, que depois de um tempo eu fui substituir um outro professor, depois que eu resolvi sair, assim caí na besteira de retornar para dar uma atenção, porque era uma turma muito querida, né? E aí, infelizmente, a gente cai numa besteira pior ainda, né? Que aí foi quando eu percebi um grande fracasso social. Eu percebi que o ato de ensinar já estava voltado realmente a uma questão política, por que pareça, uma questão de opressão, simplesmente por aquela pessoa que estava lá como um aluno ser considerado uma pessoa que estava lá para aprender. E por outro lado, você como professor ser considerado, entre aspas, superior porque você estava lá para ensinar. Então simplesmente essa hierarquia, né, que não tem nada a ver de dominação ou uma questão de opressão, mas sim uma questão de posicionamento naquele momento, são papéis. E isso acabou realmente me deixando muito chateado, muito estranho. E ali foi realmente o momento que eu falei, não, tchau, não tem mais jeito. Por isso que hoje, depois de tantas épocas, né, que passaram, eu sou muito feliz como eu estou hoje, mas por outro lado fico muito triste, porque quando a gente olha socialmente, né, principalmente quando a gente vai fazer treinamento para empresas, a gente percebe o nível que essas pessoas estão no mercado de trabalho. E quanto essas pessoas são dependentes da própria tecnologia, de conteúdos formacionais, de um sistema, para que elas possam executar coisas básicas. E isso é fruto, realmente, de toda essa modificação no sistema de ensino. Talvez muita gente vai ficar assim contrariada, e muita gente ficará feliz, vai entender com essa frase, mas quem estudou antigamente é uma pessoa que aprendeu demais. Isso você pode perceber até quando você repete cursos, né? Você faz, por exemplo, um curso técnico há 10 anos, você fez um curso técnico há 10 anos atrás e você refaz nos dias de hoje, você percebe que o conteúdo é totalmente diferente, o jeito de ensinar é diferente, a limitação do que são falado também são diferentes. Então isso é uma coisa muito clara, né? Por que essas mudanças em alguns cursos, em algumas coisas? E tem a ver com todo esse momento atual que o mundo parte. E é essa reflexão que eu quero passar para vocês hoje. Vamos pensar assim no seguinte, um professor, né, que está lá numa sala de aula ensinando, vamos pensar assim, um professor de uma maneira mais pedagógica está lá ensinando a pessoa a escrever, né, um B, um C, e aí? Aí a pessoa, ela escreve o que ela quiser, no dia de hoje, e o professor tem que adivinhar. Então, na verdade, o professor não é mais uma mera figura só decorativa. Além de ele ser decorativo, ele se tornou um adivinho também. Porque nessa liberdade, onde aluno e professor estão no mesmo nível, então o aluno, mesmo que ele não seja alfabetizado, se ele acha que desenhar uma cobrinha é uma letra B, se ele acha que desenhar um X é a letra A, você tem que olhar, prestar atenção e falar, puxa, que interessante, eu adivinhei que vocês quis dizer uma letra A, uma letra X, uma letra B, né? É muito louco isso aí, é muito assim, pensativo, né? Porque vamos pensar no seguinte, quem estudou antigamente tinha realmente uma situação diferente, onde ele tinha uma disciplina, onde ele é cobrado por aquilo, tinham as provas. As provas não eram para ferrar o aluno, como muita gente pensa até hoje, não. As provas são realmente vamos dizer assim, uma ferramenta para que se perceba o quanto houve de evolução no aprendizado daquele aluno. E é óbvio, né? É comum de duas partes, onde também se dá para ter noção como que o professor é. Então, a partir do momento que não tem mais a reprovação,
que tudo é mudança automática, não se tem mais essa situação de você entender o quanto o aluno está crescendo, ou o quanto o professor foi interessante ali no ensinamento. A conta é muito simples, né? Se você pegar uma sala de aula lá que tem 50 alunos, 3 ou 4 foram muito maus, né? Merece uma atenção nesses 3 ou 4. Mas se os outros foram bem, a maioria conseguiu um aprendizado. Parece meio óbvio isso, né? Mas não é assim que se pensa mais. E se ao contrário acontecer, 3 ou 4 foram bons e 45 foram maus, né? Subtração, né, de 50 para 5, 6 alunos, você tem então uma condição que talvez o docente não tenha sido muito feliz no ensinamento, houve um erro de método, aí também poderia se repensar. Mas é interessante que a gente vê hoje, vocês podem perceber, não precisa nem ser docente, não precisa nem ser um professor, não precisa ser um mestre, você percebe conversando com as pessoas, você mesmo. Você bate o olho, você está numa conversa, aqui ó, nos comentários, né? Você pode pegar qualquer comentário do YouTube, ah, mas foi o negócio do erro lá do corretor de texto. Não. Vocês veem que a pessoa ela escreve errado. Você vai ver uma placa, por exemplo, de uma oficina, está lá escrito suspensão com C cedilha. Aí você vai não sei aonde, está lá escrito conserto com C. Conserto de torneira, por exemplo. Outro dia mesmo um cartão lá de marido de aluguel, estava lá conserto de registros de vedações com C. Então, eu imaginei que talvez ele viesse com um piano, com alguma coisa assim, né, uma orquestra, fazer uma tocada. Então, olha como que a coisa é complexa. Para quem foi alfabetizado e ensinado de uma forma anterior, tem um conteúdo diferente e é um conteúdo que expande, que cresce. Quantos de vocês tinham que decorar fórmulas, né? Mas para decorar precisava entender a fórmula de matemática. Hoje você dá um Google, está lá. Mas aí você entende que são aquelas substituições que você tem que fazer, né? Porque é X, porque é Y, porque está em litro, porque está em centímetro. Então assim, a gente tem uma decadência muito grande, infelizmente. E a decadência também está no modo das pessoas falarem. Vocês veem que o vocabulário delas é muito pequeno, não tem quase palavras, e é tudo meu, cara, tio, pega, não sei o que, mano, o que mais que as pessoas falam? Bom, vocês lembram aí do jeito que as pessoas falam, né? Sem falar outros palavrões, né? Porque é tudo cá, não sei o que, é tudo bu, não sei o que, é tudo pô, não sei o que, né? Isso ofende, né? Arde os ouvidos, chega a ser uma coisa muito depreciativa. Mas vamos pensar um pouquinho, por que chegamos nesse ponto? Por que chegamos nessa situação tão triste do ensino? Das pessoas não terem a chance de aprender, de evoluir, né? As pessoas estão numa cela, literalmente, elas estão presas no sistema, se elas não tomarem decisões por si próprias. Vamos pegar a linguagem. É algo que não tem fim. A linguagem é algo que assim, não acaba. Quanto mais você pratica a linguagem, quanto mais você exercita, mais você adquire conhecimentos, mais você cresce. Pensa no caso daquela pessoa que provavelmente quando ela foi alfabetizada, o caso que eu falei do porco e do roxo, né? Tudo é ou. Isso realmente deve ter acontecido possivelmente aí, né? Numa questão de aprendizado básico. Por quê? Talvez essa pessoa não pôde ser corrigida quando era menor, justamente por ser opressivo. Então, estão entendendo? Então pense nesse atraso que essa pessoa teve, onde ela abandona, né, onde a escola, onde o ensinamento abandona uma base científica, uma base empírica, para entrar justamente numa base factual, numa base intuitiva. Me acompanha aqui que eu vou explicar um pouco mais para vocês. Ocorre um abandono das bases neurolinguísticas, das bases neuropsíquicas, para justamente entrar num campo de bases pouco experimentadas. A própria Katia Simone Benedetti, que escreveu um livro que vale a pena você ler, né, um livro que fala sobre a falácia da educação socioconstrutiva. Isso é um livro bem profundo. Tem bastante informação para você perceber o momento atual. Ela fala sobre essa modificação em que se sai de um método que ele trabalha com a
parte neuropedagógica, com a parte neurolinguística, com a parte neuropsíquica, para entrar num método que é pouco experimentado. Há uma professora argentina, a Emília, que ela acaba por trabalhar com Piaget, e ela nesses tempos de trabalho ela acaba percebendo uma coisa interessante. Então ela desenvolve a PLE, Psicologia pela Linguagem Escrita. Olha que interessante isso, onde que ela fala que a criança ela não precisa de métodos, ela só precisa estar inserida no mundo de falantes para ela aprender a falar, ler e escrever. Parece uma coisa incrível, né? Então ela percebeu que a criança aprende, né, de uma forma a falar. Enfim, ela pensou, a criança aprende a falar dessa maneira, estando no mundo de falantes. Mas existe uma diferença muito grande entre compreensão, vamos dizer assim, escrever, né? São dois meios diferentes. Compreensão, ela está ligada com a fala, né? Então, fala e compreensão é uma coisa, e a escrita está ligada ao domínio da língua. Então são dois pontos equidistantes, né? Um de um lado do outro. Então não são a mesma coisa. O próprio Norman Chomsky, que é, vamos dizer assim, um Olavo de Carvalho da esquerda, ele comenta, ele fala que escrita, né, a gramática, vamos dizer assim, a gramática ela é tão complexa quanto a física quântica. E será que ele está errado nisso? É bem interessante começar a pensar. Quando eu falo que a parte de línguas elas não tem limite, né, a linguagem não tem limite, é o que ele quer dizer aqui. Tanto a parte gramatical, né, estudar uma língua, ela é tão profunda quanto você estudar a física quântica, porque o negócio se expande de uma forma que não tem mais fim. É uma coisa muito profunda. Mas por que então uma criança ela conseguia antes aprender a ler e escrever de uma maneira muito mais tranquila, e isso evoluía pela vida inteira adulta dela? Né? E vocês sabem disso, vocês já foram criança e foram crescendo e sabem o quanto vocês melhoraram. Ela também poderia usar dessa mesma forma para a física quântica. Você não é um gênio, mas não tem bagagem para isso, porque não tem a mesma questão da gramática. Precisa entender o que está escrito para entender o que é física quântica, né? Então, primeiro você aprende uma gramática, e quando ela se expande, né, nessa questão da linguagem, isso se expande também você ter noção de conhecimento e traduzir isso, aumentando mais ainda a sua bagagem, né? É que nem quando você, de repente, fala o básico de uma língua, vamos supor que você fala o básico de inglês. Então, sei lá, aprende só lá o good, né, bad, aprende, vamos dizer assim, down, up, né, coisas básicas. Mas você, de repente, não entende o que é o verbo to be, que todo mundo, é a primeira coisa que aprende na escola. Não sai do to be, né? E aí, to be, né? E aí, é are, então é a am, né? Então, olha como a coisa vai se declinando, né? Ela vai se flexionando para que se tenha mais conhecimentos, né? A língua portuguesa, então, que se fala no Brasil é uma coisa fantástica, né? Uma coisa que é uma física quântica da linguagem, vamos dizer assim também. Não tem limite, né? Entra lá imperativo, conjuntivo, né? A coisa não para mais. Mas vamos pensar no seguinte, né? Esse momento atual. Pensando nessa questão, né, que a linguagem é igual à física quântica, então se tem uma ideia pela PLE que já está lá no cérebro, já faz parte da raça humana. Vamos supor que talvez ele pense, né, que nós não somos seres de criação, mas seres evoluídos, né, vamos dizer assim, pela evolução. Então isso já está na cabeça humana, já vem gravado. E sendo assim, então, é só uma questão de estar lá junto com os falantes, então, que a coisa vai rodar, né? Que é a pedagogia da linguagem, que é a psicologia da linguagem escrita. E aí, então, entra-se numa falácia com essa teoria, porque já foi comprovado pela neurociência, pela neurolinguística, pela neuropedagogia, que um pequeno, né, uma criança, ela utiliza áreas diferentes para aprender a falar e para aprender a escrever. Utiliza áreas cerebrais diferentes para essas duas funções. Sabia disso? Portanto, não é simplesmente colocar alguém ali no meio de falantes que a coisa vai funcionar. Pode até ser que saia alguma coisa, mas não são os mesmos estímulos, são coisas diferentes. É triste porque se tem percebido que colocando tudo junto, aprender a ler e escrever, infelizmente não se aprende, não se cresce. E aí, né, temos esse grande problema.
E aí então o problema aumenta mais ainda, porque é um grupo de teorias que vão formar uma coisa chamada socioconstrutivismo, né? Que vai compor justamente uma coisa chamada método global, que é o que se tem hoje no ensino. O método global. Bom, há uma grande diferença, né? Antigamente vocês aprenderam com o método tradicional. O que era o método tradicional? A cartilha método suave, lembra? Então, vai aprender as vogais A, E, I, O, U. Parece básico, né, hoje para vocês, mas quando eram crianças, vocês lembram como que era interessante aprender, né? Quem se recorda. E aí você colocava lá B com E, aí tem um B, né? Tinha V com A, aí tinha um VA, V com A, mais o C com A, VA, CA, né? Então você tem lá tudo junto, aí já tinha um bichinho ali também do lado, já tinha uma vaca, então você aprendia a falar vaca, aí você já tinha o quê? O estímulo visual, né? Para você aprender o que era aquilo, você tinha a questão de como escrever aquilo lá também, e a fonética. Então olha quanta coisa juntas, mas sempre separadas para serem ensinadas, e depois elas se uniam, tanto para falar, quanto para escrever, quanto para entrar o método intuitivo, né? O método de conhecimento, olhando ali, eu acho que VACA será uma vaca. Mas vamos supor, pegar o exemplo lá do porco e do roxo, né? Já não era aprendido, não era ensinado dessa maneira. Pelo método global, então a pessoa ela acha que ela quer ali o, dois Os, né? Dois Os para ela tanto faria ser porco, ovo ou roxo, né? Tudo é o. E parece brincadeira, mas a gente tem adultos dessa maneira, né? Como uma coisa que é primária, mas as pessoas ficam presas no sistema. E o sistema é tão travado que a gente vê os erros lá de português crassos, né? Como por exemplo a casa, caça, né? O S fica Z, né? Uma confusão danada. Pizza, né? Com dois E, com só. Coisas assim bem interessantes, né? Como eu falei para vocês, concerto. Conceito pode ser S com C. Secção. Secção é a palavra mais interessante para se pensar, né? Tem seção com dois Cs, né? Que é secção que se pronuncia, que é uma coisa cortada. Seção com apenas, que significa um determinado departamento, né? Depois tem seção com dois S's, né? Que, por exemplo, é uma sessão de cinema. Olha quanta coisa, hein? Uma palavra que se fala e, né? Tudo meio parecido com a pronúncia, mas o que fará a diferença é justamente esse método tradicional, que vai desmembrar, né? Sílabas, desmembrar consoantes e vogais, depois colocará a simbologia e assim, nessa linguagem e também na escrita, a pessoa evolui. Mas aí vem uma pergunta, né? Bem profunda. Os métodos foram criados para as pessoas desenvolver ou para emburrecer? É uma pergunta que eu faço para mim mesmo todo o tempo. Gostaria até que vocês colocassem aqui nos comentários. Os métodos atuais, né, foram uma grande sacada que eles trouxeram? Foi criado para realmente o povo evoluir? Ou foi para o povo não evoluir, né? É uma coisa para se pensar. Já entenderam isso? De onde vem essa origem dessa questão desse método global? O criador dessas bases é um russo chamado Vygotsky. Ele foi um pensador russo lá para trás, lá do século passado. Não é atual. Foi muito importante na sua época, ele foi pioneiro no conceito que o desenvolvimento intelectual das crianças ocorre em função de interações sociais e condições de vida. E ele acabou sendo descoberto pelos meios acadêmicos do Ocidente lá nos idos de 1934, né? Ou seja, um pouquinho antes da Segunda Guerra. O mundo, praticamente, depois da Primeira Guerra, mudou muito a questão de conceitos de coisas, né? Com essa questão do comunismo, né? Com a questão do fascismo. Houveram mudanças bem interessantes, principalmente na base de tantas coisas, para justamente mudar, né? O target, mudar o alvo. Afinal de contas, antes da Primeira Guerra Mundial, o proletariado era unido, né? Então tinham proletariados no planeta inteiro, da Europa toda lá, né? E depois da Primeira Guerra Mundial, esses proletariados durante a guerra lutaram entre si. E aí depois da guerra, então eles se tornaram, entre aspas, inimigos.
mas se tornaram fiéis a um Estado. Então se tornaram extremamente nacionalistas e até, em alguns países, né, fascistas. Então olha como que a coisa é bem complexa, né, para se entender. E é lógico que doutrinas e métodos foram criados aí e espalhados pelo planeta inteiro, bem nessa época. E foram colocados nessa época, um pouco depois da Primeira Guerra ou um pouco antes da Primeira Guerra. Hoje a gente tem redes sociais que têm algoritmos que só estimulam safadeza, não tem outra palavra. Basta ver que canais maravilhosos não conseguem andar, não conseguem crescer. Basta ver que o que repercute mesmo nas redes sociais são coisas muito básicas, dancinhas, pessoas falando errado, gritando, berrando, né? Quantas pessoas berrando, meu Deus do céu. E tudo isso é fruto de toda essa maluquice que nós estamos vivendo. E a tendência é só piorar, que foi justamente a percepção que eu tive que me fez mudar totalmente minha vida. Imagina, eu tive que me preparar, aprender a falar esse idioma e de repente ver tudo complicado, tudo indo para a bancarrota, né? Então, e não poder fazer nada, e pelo contrário ser perseguido quando você quer que as coisas melhorem. Mas há uma saída muito importante e você tem que começar a prestar atenção com seus filhos. Ainda há luz no fim do túnel. É possível criar uma escola que utilize métodos que sigam o que você quer com a filosofia, ligada à sua questão moral, à sua questão de valores e, sobretudo, prestando esse serviço ao ser humano, dele evoluir, dele ser melhor, dele aproveitar toda aquela caixa limpa, né, vamos dizer assim, todo aquele cérebro pronto para o aprendizado, para aquela criança crescer e ficar cada vez melhor. Não utilizando métodos deletérios. E aliás, aí que mora o grande problema, né? Nesses métodos deletérios, você dificilmente chegará num lugar que aparecerá assim: escola socioconstrutiva, venha conhecer nosso método, né? Dificilmente, mas tem algumas coisas aí. Mas olha que interessante você começar a perceber que existem, vamos dizer assim, nomes diferentes para que aquilo seja a mesma coisa. E aí que você começa numa pesquisa, saber se aquela escola é adequada ou não ao seu filho. Vou citar alguns nomes aqui para você prestar atenção. Aí a escola fala assim, né, eu não uso o método do socioconstrutivismo. Mas então você utiliza o quê? Aí a gente tem essas respostas, várias coisas que já me informaram, né? Só para vocês terem noção que é tudo o mesmo padrão. Ó, pedagogia ativa, método não conteudístico, método socio-intencionismo, desenvolvimento de competências sociais. Mas é possível sim, pessoal, tem luz no fim do túnel, não tenha dúvida, mas cada vez está diminuindo. Por exemplo, você pode procurar algum ensinamento apologético, né? Uma escola apologética faz uma diferença muito grande. Você pode ensinar seus filhos, né? Aprender o método da inoculação. Nossa, o que é esse método? É um método muito importante, né? De repente, você já passou por isso, está inserido num conteúdo que quer alterar totalmente seus valores morais, seus valores íntimos, e através dessa condição, né, você consegue, pelo seu conhecimento, pelo seu treinamento, não ser contaminado, né, e sair inócuo de toda essa situação. Pense nisso, tudo isso que a gente está falando aqui. Enfim, agora você tem a sua resposta, se realmente dá para se comemorar, ou se o professor é apenas uma figura decorativa ou até um adivinho, né? Será que tem futuro para essa juventude? Será que tem futuro para esse povo? Ou será que o Vygotsky deixou uma armadilha, né? Do tipo, bom, vocês querem aprender aí? Ó, aproveita isso aqui que é do bom, né? Esse método é bom. Enquanto eles utilizam o tradicional, o resto, né, que foi seguir esse método acabou chegando onde chegou, né? Será que foi uma estratégia para melhor ou para pior? Bom, o que a gente tem visto contra fatos não há argumentos. Então, aí cada um tira a sua conclusão. No meu ver, né, um bom dia do professor a todos vocês que são professores, a todos vocês que têm muito amor e não desistem, mas, sobretudo, a todos vocês que têm vontade de aprender e têm vontade de crescer. Porque o que é ensinado a você, ninguém tira. Mas quando te dão possibilidades de você desenvolver-se cada vez mais, quebrando as amarras do sistema,
Aí isso não é uma oportunidade, isso é um presente de Deus. E cada um de vocês tem que buscar isso. Agradeço a todos. Se você não for inscrito, se inscreva no canal. Divulgue para as pessoas que você gosta. Honrara e até.